Muito boa tarde, mais elas está chegando a partir de agora. Nosso bate-papo de todo sábado, nosso último programa deste ano de 2022. Na expectativa da virada, estamos aqui para mais uma conversa, mais um momento especial para falar das metas para 2023. Neste momento em que muitas pessoas vivem este momento de planejamento, de estabelecer novos desafios, ou quem sabe, planejar aquela mudança sonhada, mas que ainda não saiu do papel. Hoje, nossa convidada, Gabriela Jacinto, Master Coach, vai conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência. E junto comigo aqui a Carla. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes, quem nos acompanha pelas redes sociais. E uma boa tarde especial à nossa convidada de hoje, que vai nos trazer umas dicas e fazer com que a gente, assim como os ouvintes, faça a gente entrar em 2023 com o pé direito. Tudo bem, Gabriela? Sempre pronta, aceitando o nosso desafio para estar aqui conversando um pouco. Boa tarde a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão participando também de forma online. Boa tarde, meninas. Muito obrigada. Eu sempre fico muito grata por esses convites, porque a gente sempre falar em metas, em planejamento, em desenvolvimento, sempre é importante. Ainda mais nesse momento do ano, onde nós, de alguma maneira, estamos buscando isso, estamos analisando o nosso ano, estamos analisando como a gente trabalhou nesse 2022, bem como o que a gente busca em 2023. Bom, e falar em planejamento, a gente sabe que tem empresas, tem pessoas que já iniciam esse processo ali por setembro, outubro, Exato. Com muita antecedência. Porém, tem aqueles que deixam para a última hora e tem, inclusive, quem faz a listinha agora, final da tarde, assim, horas antes da virada. Mas mais do que a listinha, quando se fala em metas e desafios, a gente fala de um pouco além. Não é aquela listinha simples assim, a partir de amanhã eu vou começar a ler, vou emagrecer, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Qual é o momento certo de fazer este planejamento? Tem um momento certo? Eu penso que, em primeiro lugar, a gente sempre precisa se conectar àquilo que é importante para nós, né? Então, antes de fazer a listinha, antes de pensar, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero ter uma promoção no trabalho, eu quero voltar a fazer exercício, mas pensar, assim, o que eu priorizo, o que eu valorizo como pessoa. Porque muitas vezes a gente faz as metas, a gente pensa em metas simplesmente focando numa coisa quase que meio social. Eu vou ter como meta ler aí um número de 10 páginas por dia, porque é dito como algo muito culto, ler 10 páginas por dia, mas isso não é o primordial para mim. Então, primeiramente, eu acho que a gente, antes de pensar na lista de coisas que eu quero para 2023, é pensar o que ressoa comigo. O que realmente, quando eu for pensar no longo prazo, o que realmente vai ter feito de diferença eu ter realizado em 2023. Essa que é a grande sacada quando a gente vai pensar naquilo que a gente vai realmente trabalhar de metas para o próximo ano. Neste caso, a gente está falando do famoso propósito? Também, mas principalmente, se a gente for pensar assim, todos nós temos coisas que a gente quer contribuir, ou que a gente considera que o mundo seria melhor se ele fosse de alguma maneira. Então, assim, muitas vezes nós sozinhos não conseguimos realizar grandes feitos, né? Porque somos uma pessoa dentro de um universo de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas a gente sempre pode contribuir com alguma coisa. Então, a gente pensar em como que nós, com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com tudo que a gente faz, como é que a gente pode contribuir com isso? E aí muitas pessoas dão o nome disso de propósito. E sim, pode ser um propósito, porque a gente faz de propósito. Então, isso pode ser algo que a gente faz de propósito para ter um resultado. Então, a gente olhar para as nossas ações e sempre pensar com que propósito que eu quero fazer, por que eu quero fazer isso aqui de propósito? A gente sim vai começar a trabalhar o propósito, mas não com aquela coisa meio quase que
angelical, celestial, que parece que vai vir um anjo do céu, vai vir com um papiro, vai dizer assim, essa é a sua missão de vida. Não, talvez isso a gente vai encontrando no caminho, mas principalmente pensar em como as nossas ações elas vão ressoar para as outras pessoas de uma maneira geral. Bom, eu vou aproveitar, vou deixar minha dica de leitura aqui. Ah. Tem a ver com o porquê, Gabriela, a gente poder parar um pouco mais, encontrar alguns minutos, alguns momentos Também. em que se pense sobre as nossas decisões. Porque eu ainda estou lendo este livro, ainda não terminei ele, mas creio que uma das maiores contribuições é justamente tirar a gente do piloto automático. Sim. E a gente parar para pensar por que, de fato, eu tomei essa decisão, por que eu estou fazendo isso. Por que neste momento a gente está aqui nesse bate-papo, no Mais Elas, falando para o público sobre este assunto. Por que eu fui para a academia há pouco? Por que eu faço isso ou faço aquilo? E por que eu não faço outras coisas? Exatamente. E isso, muitas vezes, está mais ligado a gente ter a noção de que o nosso tempo é finito. Isso é uma coisa muito importante, assim, porque muitas vezes existe até um ditado que diz que as pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer e morrem como se elas nunca tivessem vivido. Então, é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente não tem noção de que tudo que a gente faz, a gente deveria de colocar o porquê. Começar pelo porquê, como fala a tua dica de leitura. Porque, de fato, quando a gente tem um porquê muito forte, a gente consegue entender todo o processo que a gente vai ter que fazer. Por que que eu tenho que passar por tudo aquilo ali? Qual é o como que eu tenho que fazer? E suportar esse como, que muitas vezes não é fácil também. Bom, eu preciso falar o nome do livro, porque eu ignorei os ouvintes da rádio, né? A gente está aqui com a transmissão online, inclusive fazer o convite para o pessoal nos acompanhar pelo YouTube, Facebook, mas para quem está só no radinho, está lá na beira da piscina ou até no litoral, em outros pontos, sem condições de acompanhar o vídeo, o livro é Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, não sei como é que é a pronúncia certa, mas é como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir pelo porquê. Então, essa é uma das minhas dicas, eu trouxe duas hoje. E, Gabriela, antes da gente iniciar, já que a gente está falando de metas e desafios, eu acho que um dos desafios, eu falo até por mim, porque a gente sempre falou da listinha, né? Eu ainda não fiz a minha, inclusive, tenho que fazer hoje ainda. Mas, pode fazer amanhã, Gabriela? Pode, né? Com certeza. E eu tenho na minha lista, que eu me recordo, coisas que eu não consegui fazer durante esse ano, né? E como levar para o ano que vem, não como uma frustração, né? Mas tentar fazer isso que eu não fiz no ano anterior. Como lidar com isso de uma forma que não vai frustrar a gente, se talvez também não seja no próximo ano que vai dar certo. Bom, em primeiro lugar, para quem estava na minha lista de transmissão já sabe, né? Então, assim, não fiquem bravos, né? Vocês já receberam primeiro, então, assim, não fiquem tristes, tá? Mas a primeira coisa... todos nós teremos acesso à lista de transmissão da Gabriela. Exatamente, agora todo mundo vai ter acesso. O que que as pessoas recebem? Porque às vezes até tem essa curiosidade. O que que o povo recebe nessa lista de transmissão do WhatsApp que as outras pessoas não recebem? Mas então, Carla, o que que eu coloco é assim, em primeiro lugar, analisa. O que que dessas coisas realmente eram importantes para ti, né? E que tu não realizou. E aí tu analisa, por exemplo, assim, essas coisas que eram importantes para ti que tu não realizou, elas, de alguma maneira, tu te sabotou por alguma coisa? Ah, realmente, eu ali em determinado momento eu priorizei fazer algo por outra pessoa e do que fazer a coisa que era importante para mim, porque eu não queria criar climão. Às vezes a gente tem, né? Sim. Quem nunca deixou de fazer uma coisa, ou quem foi num evento porque se eu não for vai ser chato. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Então, analise em primeiro lugar quantas vezes que as coisas que tu não fez foi porque tu deixou de fazer por uma convenção social, foi porque era uma coisa que, ia ser pior se eu tivesse que falar, enfim, aquela história. Mesma, né? Não por ti mesmo. E claro, se dessas coisas, tirando isso, né, o que ainda é importante e que realmente ainda ressoa e que tu não fez, aí colocar, bom, se isso aqui é importante, isso aqui me incomoda por eu não estar fazendo, isso é uma coisa que eu valorizo. Então, eu preciso entender o que está fazendo que eu não estou fazendo isso. E daí tu trabalhar, porque daí é um sabotador, é alguma coisa que está te sabotando nesse sentido. Mas daí pensar nesse sentido, bom, se eu valorizo isso
e eu não estou fazendo, é porque eu estou me sabotando, eu preciso trabalhar isso, eu preciso ver se eu tenho alguma coisa no sentido assim, eu considero isso muito importante, mas talvez eu tenha alguma coisa do sentido, não, isso ainda é muito grande para mim, isso ainda não é para mim, isso só pessoas que são assim conseguem. O que é que tá pegando por trás que não tá fazendo tu conseguir isso? Também é importante tu levar isso, porque é importante fazer essa limpa, porque muitas coisas que às vezes a gente pega como meta não é pra gente, como sempre falo, é um status. Às vezes a gente deixa de fazer por conta dessa sabotagem, de tipo, não vou gerar climão. E em outros momentos, sim, não, isso aqui é importante para mim, tá me incomodando que eu não tô fazendo, como é que eu vou fazer para fazer? E talvez ter pensado naquele momento que muitas coisas, claro, nas nossas metas, normalmente a gente tem que fazer coisas que é do nosso alcance, mas a gente encontra obstáculos que não dependem exatamente. da gente, né? Então, talvez também. naquele momento de ter avaliado assim, aquilo aconteceu, mas não foi algo culpa minha, no caso, né? Às vezes, quando a gente coloca uma meta, a gente não visualiza também o tanto que o ambiente interfere na nossa meta. E aí, a gente torna uma meta que não é realista. Porque se ela é realista, a gente consegue mensurar quantos por cento eu consigo fazer, quantos por cento vai depender do ambiente. E quantos por cento é surpresa. Porque, por exemplo, lá em 2019, quando a gente estava fazendo as metas, ninguém imaginava que 2020 ia parar tudo e que a gente ia ter que rever as coisas. Então, também tem isso. A gente também tem que aprender a lidar com o fator surpresa e avaliar e dizer assim, ok, esse fator surpresa realmente foi surpresa, eu não tive como contê-lo e realmente interferiu e está tudo bem. Entra também a clareza das metas e vamos dizer assim, o planejamento completo. Porque eu entendo que muitas vezes o que não se concretiza é porque faltou alguma etapa do planejamento ou faltou de fato priorizar, porque por vezes se tem esse desejo, mas não é aquela coisa que de fato tu vai pegar ali e vai adotar como prioridade. Mas eu percebo muitas pessoas colocando lá sonhos, mas não transformando em metas efetivamente. Eu gostaria de viajar para o Nordeste este ano, Sim. mas eu não decidi qual é o local, não olhei minha agenda para ver qual é a semana, quais os dias que eu vou ter condições de sair, eu não fiz um orçamento para ter uma ideia do custo, não fiz o planejamento claro de onde eu vou tirar o dinheiro, quanto eu vou poupar por mês, ou o que eu vou fazer. Pra tu conquistar Exato, meta, o que eu vou fazer de diferente, qual projeto diferente eu vou fazer para juntar esses recursos necessários para tornar aquilo viável. Eu posso estar enganada, mas eu penso que a maioria das metas que as pessoas não concretizam é por isso, porque não tem um plano de ação claro. Correto isso, Gabriela? Isso acontece Também. Eu vejo, assim, tem muito disso, porque essa parte prática, né? Porque, assim, em primeiro lugar, a gente precisa ver se essa meta realmente ela é nossa. Em segundo lugar, a gente precisa, então, ver por que a gente quer fazer. Em terceiro lugar, a gente precisa, de alguma maneira, estabelecer. É claro que, às vezes, quando é uma meta muito grande, aí depende do tipo de meta. Eu vou querer viajar? É uma meta para esse ano, é uma meta um pouco mais fácil e um pouco mais tangível. Às vezes, se a gente for pensar em crescimento de empresa, por mais que tu coloque uma data, nem sempre tu consegue que aquela data seja a data, que naquele 31 de dezembro de 2000, sei lá quanto, a pessoa vai ter aquela meta. Mas a gente precisa de alguma maneira tangibilizar, colocar um prazo para a gente realizar. E aí depois se perguntar, poxa, realmente é atraente para mim? Porque também tem isso. Tu pode ter o dinheiro, pode ter um porquê muito forte, pode ser, de alguma maneira, algo que vai importar, mas se não é atraente para ti, tu não vai executar. Aquilo precisa ser, tem que ressoar contigo, tem que ser atraente para ti. Tem que ser atraente, tem que ser alguma coisa que vá impactar não só em uma área da vida, mas em mais áreas. Porque é a mesma história. Adianta, por exemplo, tu ser bilionário e tu ser sozinho no mundo, tu não ter ninguém, tu não ter nada, assim. Qual é a importância daquilo? Muitas vezes nenhuma. Agora, eu vou ser bilionário, mas eu vou conseguir lá ajudar uma comunidade, eu vou conseguir... já tem um outro significado.
Então, é aí que muitas vezes a gente precisa ter... Quais áreas da vida que isso também vai impactar? Eu vou viajar para o Nordeste? Pô, eu vou levar minha família, eu vou conseguir com isso ter uma visão diferente, até em campo de trabalho, de estudo. Pô, já me agrega um monte de coisa, já vale muito mais a pena. Então, existe a parte prática, que a Luciana colocou muito bem colocado. Pô, eu vou ter que tirar dinheiro para isso. Eu preciso me organizar com data, eu preciso ver se eu vou com a minha família, se todo mundo vai estar naquela data disponível. E aí eu preciso organizar um monte de coisa. Mas eu também preciso colocar o que eu vou ganhar com isso. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas focam muito no que ela vai perder. Porque eu vou gastar sei lá quantos R$1.000 na viagem. Porque eu vou ter que ter essa organização toda. Vou deixar de comer os docinhos, vou deixar de tomar uma espumante, uma cervejinha enquanto os outros estão tomando. Eu vou ter que deixar de comprar calça jeans durante o ano, né? Então tem um monte de coisa que eu vou ter que deixar de fazer para aquilo ali. E a pessoa não foca muitas vezes no que ela vai ganhar, porque ela não tem claro isso. Então a clareza tá em que tu perde muitas vezes em fazer isso, o que tu ganha em fazer isso e como isso se torna atraente para ti também. E para quem tem metas assim mais, vamos dizer assim, que por vezes são considerados marcos na vida da pessoa, tipo quem vai se formar, pretende se formar em 2023, ou então vai casar, vai completar 15 anos. Carla, tem uma dica aí para o pessoal? Bom, uma dica, eu posso dizer algo que eu já realizei em 2022, que vai fazer parte do meu caminho em 2023 também, que eu conquistei, que eu comprei uma câmera pra mim. E eu até publiquei nas minhas redes sociais essa semana ainda, quando eu recebi ela, que eu acho que assim, não é uma questão de ser um objeto apenas que eu comprei um objeto, mas como eu comentei, é uma questão que pra mim tem um sentimento e tem um significado pra mim. Então, assim, eu estou, né, uma das minhas metas, trabalhar mais focada nessa área também, então eu acho que a gente tem que tudo mentalizar, e eu ia mesmo te pedir na questão das metas. Eu costumo normalmente, em 2022 eu fiz isso, de anotar num papel. Eu sei que tem gente que anota no bloquinho do celular mesmo, né, de estar visível, pra mim faz diferença, porque na minha rotina, a gente aqui trabalha aqui no grupo mesmo, a gente tem que sempre andar com a agenda na mão, tudo anotadinho pra não esquecer. Eu acredito que se a gente mentaliza também, ou visualiza, na verdade, o correto, a gente consegue lembrar, às vezes cai na rotina, mas eu não lembro da meta que eu tinha lá no meio do ano, o que eu mentalizei no começo do ano pra mim fazer, né? Cada pessoa tem que achar o seu modelo, né? Porque muita gente já utiliza aplicativo, tem uma série de formas de se organizar. Mapa dos sonhos, algo assim também, né? Sim. Sabe que tem até uma estatística, eu não me lembro mais bem certo, mas que as pessoas até fevereiro esqueceram a meta delas. Boa. Sério, elas esqueceram as mas metas. se a pessoa tem a meta de casar, de fazer uma festa bonita de 15 anos lá no Solar Baviera Eventos, ela não vai esquecer. Não, acredito que não, mas tem né? que se antecipar, tem que agendar. Com porque certeza. Já deve estar bem apertado a agenda. Assim também, como né? os docinhos da Rose, delícias da não, Rose. aí isso já é uma coisa um pouco maior, com E certeza. no Natal deste ano, né, que já tá terminando, já encerrou no início de dezembro, É né? melhor fazer o pedido em janeiro já pro Natal, deixar pra pronto. garantir, né? Bom, cortamos a linha de raciocínio da Gabriela aqui. Não, a gente deu tempo pra ela pensar melhor. Não, com certeza. Mas o que acontece é que muitas vezes, geralmente, como eu falei, as pessoas escrevem aquela meta, mas elas não... Existe uma coisa muito interessante na psicologia que fala que tudo que a gente consegue criar, de alguma maneira, a gente visualizou primeiro. E, inclusive, isso é tão forte que, por exemplo, quando as pessoas fazem análise sensorial de vinho, e aí dizem, tem notas de banana, tem notas de alecrim. E daí a pessoa fica assim, poxa, mas como? Não foi alecrim no vinho, não foi banana no vinho, como é que é pra ter isso? Mas daí tem até, inclusive, eu vi uma vez uma palestra de um psiquiatra que é membro da Associação Brasileira de Sommeliers, que ele explicava isso, que a gente só consegue identificar os aromas do vinho de coisas que a gente tem a imagem na mente.
Então, essa coisa da gente ter, de alguma forma, escrito em algum lugar, eu quero comprar tal carro, eu quero faturar tanto, eu quero viajar para tal lugar, ou eu ter a foto que representa Às vezes aquilo. imprimir também, eu já vi que tem gente que faz. Isso, tu ter a foto daquilo, isso nos ajuda, porque sim, é um reforço mental que todo momento tu faz, e a gente precisa considerar que aquilo que é consciente, a gente só tem 5% de noção daquilo. Os outros 95% de tudo que acontece na nossa vida, dá para se dizer, é inconsciente. Então, a forma como nós estamos sentados, o perfume que cada uma está usando, isso tudo está sendo processado pelo nosso inconsciente, mas a gente não percebe. Então, essas coisas... Daí tu imagina tu tá lá com a tua proteção de tela, lá com uma imagem de um lugar onde é que tu quer ir. Obviamente, o teu inconsciente está alimentando. Isso aqui é importante para ela. Dessa ideia, gostei. Eu já estava aqui agora imaginando várias coisas assim. Exato. Pensando que horas é o sorteio da Mega Sena de noite. Olha aí, né? Quanta gente deve estar pensando a mesma coisa. Olha aí, né? Exato. Mas aí tu tá ali, inconscientemente, tu vai escolher coisas que vão te levar para aquele caminho. Então, essa é uma das formas também da gente conquistar metas. Muitas vezes a gente tem essa visualização do que a gente quer. Mas tem um detalhe. Vai lá, Carla. Muitas vezes a gente visualiza isso que tu comentou. Tá lá rodando as redes sociais, eu vejo alguma pessoa que eu sigo, que praia bonita, eu queria estar lá, né? Mas por que não colocar, então, como uma meta? Exato. Eu gostei muito da tela de bloqueio que ela comentou, né? Porque é bacana, é uma ideia. Quantas vezes que a gente pega o celular, né, por Com dia? certeza. Eu vou lembrar de algo que eu li essa semana, não lembro em qual, porque eu andei zapeando pelos livros. Mas eu li alguém falando justamente sobre isso, que pensamento positivo, mentalizar, ajuda, é maravilhoso. Mas só isso não vai adiantar, né? Se eu ficar aqui sentada pensando, eu quero ir pro Caribe, precisa ação. Não rola, porque é aquela história, o inconsciente vai trabalhar até um certo ponto, né? Tu vai estar ali, tu vai... Mas em algum momento, e aí que entra a questão de autossabotagem muito forte. Porque tu pode estar visualizando, tu pode achar lindo, tu pode dizer assim, nossa, realmente, eu poderia fazer isso, eu tenho data, eu tenho dinheiro, mas daí aquela história, poxa, mas o que os outros vão dizer em relação a isso? Né? Porque às vezes isso destoa muito de tudo aquilo que os meus amigos, que os meus familiares, que os meus colegas de trabalho, que todo mundo vive. E aí, muitas vezes eu não tenho a capacidade interna de aguentar o rojão do que vai vir com isso. Então eu deixo. Então, aí que entra a questão da ação, porque aquilo que a gente pensa, a gente tem uma ação e a gente tem um resultado. Então, muitas vezes, só pensar, eu quero ir para tal lugar, eu quero ser uma pessoa mais positiva, eu quero ser uma pessoa que eu vou me comunicar melhor. Isso é bom, isso é o início, mas a ação que eu vou ter que tomar, se eu não estou conseguindo tomar essa ação, é porque tem alguma outra coisa que está acontecendo e que eu preciso encarar essa coisa. Então, quem está pensando em pedir o namorado em casamento e noivado, ou a namorada em noivado, não fica pensando. Vai lá na Cristal Joias e Óticas, já escolhe, já coloca a data lá para fazer o pedido, já planeja tudo, porque senão não vai rolar, né? E até a gente está comentando de início de verão, né? A gente tem agora óculos de sol também na Cristal Joias, né? Lindos, maravilhosos. Então, quem ainda não aproveitou, ou renovar até o próprio óculos Quem está indo para a também. praia também fica a dica, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente volta com o nosso bate-papo, o último deste ano de 2022. Mas Elas está de volta. Hoje nosso bate-papo é com Gabriela Jacinto, Master Coach, que está aqui comigo e com a Carla hoje, né? A Cláudia e a Miriam estão de boa aí, descansando. Férias, né? E a Carla tá gostando. A Carla tá mantendo a assiduidade, já tá convidada para 2023, viu? Com certeza. Já coloca na estarei agenda lá, acho que é 7 de janeiro, próximo. 7? Tá bom, Isso então. aí, então. Vou me Ó, anotar. já anota lá, 13 horas. Dia 16, eu saí de férias, hein? Dia 16. Tá bom. Tem 2 antes das férias, Tem. né? Mas a gente tá falando de metas, de desafios, deste momento especial que antecede a virada de ano e que é um momento que muitas vezes provoca, desafia esse lado humano do sonho, do planejamento e como tornar de fato estes sonhos concretos. A Gabriela escreveu um artigo que está na revista Radar, eu vou até buscar aqui se eu conseguir não derrubar ela, para quem está nos acompanhando online pelo YouTube e Facebook, a revista Radar
deste final de ano, justamente falando sobre o plano perfeito com metas concretizadas. Traz um resuminho aí, bem curtinho, assim. Nossa, dos isso é principais desafiador. Aqui na Plano revista. perfeito. Na revista Não. são 2 páginas. Exatamente, é Então, desafiador pelo tamanho 3 que é. minutos. 3 minutos para ti. Eu vou cronometrar aqui. Então, em primeiro lugar, a gente já falou bastante, eu acho que no primeiro bloco, que é a questão de a gente ter essa barreira mental ela trabalhada, né? Então, a gente entender o que está fazendo que muitas vezes a gente não realiza ou realiza pela metade, o que está acontecendo. E aí, depois, eu acho que é muito importante a gente analisar o contexto para quê? Para a gente buscar recursos. Eu estava hoje de manhã ainda lendo de uns livros que eu preciso ler da minha mentora, que é justamente falando sobre essa questão de como é que a gente aloca recursos, porque recurso é aquela velha história, né? É muito bonito, né? Existe o plano de ouro, né? Aquela coisa maravilhosa, mas ok, como é que a gente faz na prática para fazer com que aquilo ali, com o recurso que a gente tem, a gente consiga fazer a forma de realizar? E aí entra, muitas vezes, a gente fazer um mapeamento de todos os recursos que a gente tem. E aí é aquela história, o celular é um recurso, o computador é recurso, o amigo, o marido, o pai, a mãe, todo mundo pode ser um recurso para nos ajudar a conquistar aquela meta. E muitas vezes a gente não avalia isso, a gente só está ali observando o que eu preciso fazer, e muitas vezes a gente não olha todos os recursos que a gente tem. Às vezes, a gente estava falando ali do dinheiro para fazer a viagem, quanta coisa que a gente tem parada dentro de casa, que faz mais de ano que a gente não mexe naquilo ali, que se a gente vendesse num brick, traria recurso. Então, às vezes, a gente precisa olhar para isso. O que eu tenho de recursos para realizar? Mapeei os recursos, ok. Aí eu posso muitas vezes começar por essa parte mais prática de como é que eu vou fazer, o que eu ainda não tenho de recurso, porque daí eu vou analisar de fato onde que eu preciso investir, que aquilo ali realmente, se eu não investir, eu não vou ter como realizar. E se a gente for analisar, às vezes é muito menos do que aquilo tudo que a gente já tem à disposição. Bom, eu vou aproveitar e mandar um abraço para Cris, Personal Organizer, porque você falou na casa, eu lembrei dela, Cris.ordem, com muitas dicas, e ela tá lançando desafios por aí, viu? Ela passou aqui na rádio a última semana, deixou uma mensagem, deixou um potinho, e justamente com essa proposta de fazer as pessoas pensarem sobre isso, porque um ambiente organizado, dizem aí os especialistas também, que a energia flui melhor, as coisas elas ficam menos travadas. Então, além de ser um momento em que a gente pode estar exercitando o lado solidário, de selecionar algumas coisas, compartilhar, doar para quem não tem ou para quem está sentindo falta, tem alguma necessidade maior, tem esse outro lado de rentabilizar. Por que não? Se eu tenho, sei lá, 50 taças de espumante na minha casa, quando que eu uso 50? Quem sabe 25 eu possa estar comercializando. Então, de realmente, gostei dessa sugestão, Exato. né? São formas, né? Quanta coisa a gente acumula. Eu fiz a organização pós-Natal, né? Não foi antes do Natal. A tradição, a cultura manda que até o Natal tem que estar tudo lindo, maravilhoso, cortinas lavadas, tudo perfeito. Lá em casa não foi assim. A gente está fazendo pós-Natal. E aí a gente se dá conta do quanto a gente acumula coisas. Exatamente. E o quanto a gente fala muitas vezes em roupa e calçado, mas tem muita coisa. É desde papelão, bilhete, sacolas, tantas coisas, embalagens. Patinho da bagunça. Porque hoje o que acontece? Hoje tudo vem muito personalizado. Você compra um vinho, você ganha uma sacola junto, ganha um top, ganha um laço, ganha uma cartinha. Aí você vai comprar. Antes eu ganhei, agora pela manhã eu ganhei, pós-almoço, ganhei um docinho. Só que esse docinho, gente, ele tinha uma embalagem dentro, ele tinha um potinho fora, ele vinha com adesivo bonito, com uma mensagem legal. E eu fiquei pensando, maravilhoso o docinho. Já foi, já era, não existe mais. Porém, eu fiquei pensando... O que eu faço com o resto, né? Exato, quanto esse cuidado, esse carinho que tá tão em alta, né? Porque é algo bonito que faz a gente personalizar os presentes, que demonstra carinho, não é simplesmente comprei algo e deixei para ti, mas assim...
o quanto envolve coisas, envolve custo, envolve também o descarte depois disso, ou a reutilização. Então, são tantas coisinhas, né? E a Cris, ela é especialista aí em ajudar as pessoas nesse processo de organização dos ambientes para que isso persista durante o ano. Porque eu e o Lucas falando em casa, a gente justamente debatia isso. Tá lindo, perfeito, tá tão bonito agora. Vamos para o desafio coletivo de manter assim, de descartar logo, de doar logo, de evitar utilizar muitas embalagens. A Miriam, que é uma das que incentiva muito, né, usar a sacola reaproveitável, reutilizável, buscar levar o mínimo de coisas para casa, justamente já com esse objetivo. Lembro, acho que foi ano passado, a gente fez um programa sobre as pedras. Eu vi o colar lindo aqui da Gabriela. Essa pedra tem um significado especial para ti? É semelhante ao meu brinco. Então, deixa eu pensar agora. Deixa eu lembrar agora se eu me lembro quando eu comprei. Eu comprei ele porque eu gostei da cor mesmo, mas eu acho que, segundo lá a especialista, ele tinha uma questão de melhorar a questão de comunicar com as outras pessoas, então deveria de ter alguma coisa nesse sentido, mas assim, eu olho pra pedra, eu gosto dela, ela gosta de mim, a gente se curte. Olha, ó. O pessoal que tá acompanhando pelo YouTube tá vendo em close ali, detalhe. Pode inclusive dizer, né, qual é a função da pedra, que eu não me lembro mais. Pode contribuir com a gente. Vamos explorar um pouquinho o lado Nutri da Gabriela, ela fez uma transição de carreira, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também, né? As pessoas que desejam mudar para 2023. Eu sei lá, eu sou psicóloga, agora eu quero ter minha empresa e trabalhar com outra coisa. Qualquer mudança radical, assim. E a Gabriela viveu isso. O propósito que a gente comentava no primeiro bloco, né? Talvez encontrou outro propósito, né? E aí, como é que tu lidar com isso? Exato, e a Gabriela viveu isso, mas assim, por que eu quero explorar no bom sentido, o lado nutricionista dela? Porque muitas pessoas colocam lá naquela listinha aquele desafio, não só de emagrecer, mas de adotar uma vida mais saudável, de parar de fumar, ou então reduzir a bebida, parar de beber. O que o lado Nutri traz aí de experiência pra gente nesse momento assim de festas? Porque agora, pós-Natal, as pessoas já estão assim... Ai, não aguento mais comer. Olha então, só, aquele chocolate muitas frutas da Backbone, viu? Também, verdade. Melancia, muito deliciosa. Geladinha também, verdade. Uma delícia. Mas eu tenho retorno com a minha Nutri, que eu tenho um acompanhamento, é só em fevereiro. Então, né, Amém! De férias. Então, assim, é um desafio, com certeza, Luciana. Foi legal ela trazer isso, porque com certeza é um desafio, porque a gente tá naquele momento lá e como é que tu vai negar, né? Porque normalmente é o momento que durante o ano tu reúne toda a família, mas tu tem que equilibrar, né? Negando? Como é que tu vai negar? Negando? Às vezes não tem como, né? Mas claro, eu acho que o resumo de tudo é tu manter o equilíbrio, né? Na verdade, o que acontece assim, como é que é ao longo do ano que foi? Porque não vai ser uma semana, 15 dias que vai estragar todo o teu resultado. Mas é aquela história, né? Aí os outros 350 dias... Os outros 350 dias do ano, como é que foi? E aí, muitas vezes, aí é que tá a questão. Porque a pessoa, muitas vezes, não foi regrada na academia durante o ano. Ela não foi regrada na questão aí de manter uma alimentação um pouco mais equilibrada durante os dias do ano. Entre as festas, a pessoa também não é regrada, então ela não vai comer um vegetal, ela vai passar a semana inteira, o café da manhã dela vai ser panetone, então o assim... resto da ceia. Né, então vai ser aquilo ali. Vai ter brinde todas as noites. Exatamente. E quanto que é o de brinde, né? O quanto que é o de brinde? Porque às vezes já tô vendo ali uns stories do pessoal tomando caipira de manhã no café da manhã, né? Na praia. Então, às 9 da manhã. Exato. Então imagina que aquilo vai até às 10 da noite. Será então, que dormiram ou viraram a noite? Exatamente. Então, imagina o que vai ser. Então, aí essas coisas que tu vai... Então, a questão não é muitas vezes assim, tu tomar uma taça de espumante e brindar com as pessoas, ou tu comer ali alguma coisa que foi feito. E às vezes a gente também precisa analisar isso. Pô, tem coisas, e eu acho que principalmente depois que a gente perde pessoas na vida da gente, a gente começa a entender isso, né? Porque tinha coisas que a minha avó fazia quando era o almoço de Natal, que
Hoje não se faz mais, por mais que a gente reúna ainda, o pessoal não faz mais. E essas coisas fazem falta. Então, assim, aproveitar esse momento, é claro, tu não vai comer todo o pudim, tu vai comer uma fatia de pudim. É aquela história, tu vai aproveitar de alguma maneira, mas é isso. O que tu vai fazer depois? Depois vai dar uma caminhada, toma bastante água. Tenta, de alguma maneira, regrar a tua alimentação nesse intervalo entre as festas. Eu acho que isso é importante, principalmente o quanto que tu te leva a sério na questão de saúde, exercício, suplementação durante o ano. Porque muitas vezes a pessoa não se leva a sério e culpa o Natal e o Ano Novo, mas na verdade ela está durante o ano inteiro fazendo aí a chacrinha dela em relação à alimentação e exercício, né? Conta pra gente um pouquinho da... Te cortei, né, Carla? Não, vai. A gente tem bastante da tempo transição de carreira, porque a gente tem aqui a parceria da Florinda Semijoias, que a gente vem trazendo para as mulheres e também para os homens, né, como uma oportunidade, por vezes, de agregar renda, de fazer algo diferente ou até de iniciar um processo, quem sabe, de transição de carreira, porque às vezes a pessoa não tem de cara a coragem de largar tudo e apostar numa coisa nova. Então, dependendo do ramo, do objetivo, ela pode estar iniciando de uma forma mais suave, mais leve, fazendo algo diferente. Pode ser uma estratégia, Carla, para aquela viagem do final do ano, agregar um pouquinho de renda extra durante o ano. Mas, assim, para quem tem planos, tá com aquela ideia, eu quero trocar, quero fazer algo diferente, mas não tem coragem. Conta um pouquinho da tua história e o que tu pode trazer de dicas para essas pessoas. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar. Tu não fez faço o que eu digo, mas não faço o que eu... Não foi por isso. Porque a minha transição de carreira, ela não foi uma transição que ela correu por questão de eu não gostava mais do que eu fazia, né? Porque às vezes isso acontece, assim, tu vê muitas pessoas assim, nossa, eu não... Essa semana ainda foi muito engraçado, porque essa semana ainda, ou semana passada, foi semana passada, uma pessoa ainda, eu abri caixinha de perguntas no Instagram, e a pessoa colocou, eu estou em dúvida se eu permaneço onde eu estou, ou se eu faço alguma transição de carreira. E existem muitas vezes, o que é mais comum das transições ou porque muitas vezes em algum momento, esse trabalho que tu tá, ele realmente é trampolim para aquilo que tu quer, ou muitas vezes por uma questão de oportunidade, abrir uma área muito nova, muito boa e que é importante para isso, ou porque realmente eu não estou mais satisfeito na área. Então, geralmente essas três coisas são que muitas vezes nos levam a fazer uma transição de carreira. Mas no meu caso não foi nenhuma delas. Eu até digo que foi um pouco questão de oportunidade, sim, mas eu era satisfeita como nutricionista, não tinha essa pretensão de mudar de área, mas foi a questão de coisas que eu fui me aperfeiçoando, inclusive o coaching, e que foi me levando a conhecer outras áreas, a ter outras demandas, e chegou um momento em que eu precisei decidir. Ou eu ficava numa área ou eu ficava em outra, porque era muito difícil eu, inclusive, conseguir fazer conteúdo, né, para publicar, enfim, fazer o meu marketing, me posicionar. Então, para mim foi importante nesse sentido, fazer essa transição. Mas realmente, como eu sempre digo, foi muito diferente da maioria das pessoas, porque às vezes a pessoa está muito incomodada, né, como teve pessoas muito próximas minhas que estavam muito incomodadas com a sua área, e aí, como tu falou, a questão da renda extra, às vezes é importante porque... às vezes dentro dessa renda extra tu encontra algo que tu te identifica. Eu me identifico com vendas, eu me identifico com... Então tu te identifica com alguma área e aí justamente ao tu te identificar com essa área, tu consegue aos poucos começar a criar o que eu falo sempre para os meus coaches de musculatura. Então, tu começa a criar aquela habilidade. Por exemplo, eu não sou da venda, mas eu quero ir para venda. Então, começo a criar aquela habilidade para vender melhor. Eu começo a criar o meu nome nisso e aí eu vou fazendo a transição. No meu caso, sim, eu fui transicionando desse jeito. Eu aproveitei, de certa forma, um pouquinho que eu tinha uma reputação como nutricionista. Eu aproveitei isso, aproveitei alguns clientes que eu tinha ali e comecei a transicionar para o coaching. Mas não... E aproveitei disso e digo porque é verdade, né? Mas foi uma coisa que eu construí antes. E eu acho que muitas vezes esse é o caminho, porque aquela transição radical, aquela coisa de dizer assim, vamos queimar pontes, não tenha plano B, porque senão tu não vai fazer... É muito perigoso no sentido assim, principalmente porque muitas vezes a pessoa tem filhos,
tem, às vezes, um financiamento de casa, de carro, de faculdade, tem compromissos, e ela vai fazer essa queima de ponte, só que ela não tem como é que ela vai se manter, porque também tem isso, tu tem reserva financeira para isso, tu tem meios de te manter quanto tempo, se esse teu novo negócio te render R$0 por quanto tempo? Porque acontece, pode acontecer. Então, tudo isso é importante também, muitas vezes, a gente avaliar dentro de uma transição de carreira. E ela comentou de marketing, né? E a gente tem as meninas da One Boss que trocaram, né? Agora é fim do ano também de nome, né? Mas continuam com as mesmas estratégias de conseguir conciliar o digital com as vendas, né? As meninas, a Larissa, a Ju, a Rochelle também. Então, com certeza é importante também isso que a Gabriela comentou, dessa transição que ela fez, como é legal ter uma equipe junto, né? E é um desafio para muitas pessoas e muitos profissionais. A Gabriela falou na produção de conteúdo, esse link, esse vínculo entre a vida real e a vida das redes. E aí a gente pode falar tanto enquanto carreira, enquanto profissional, mas também enquanto, vamos dizer assim, o âmbito pessoal, né? Quantas vezes as pessoas se sentem infelizes, insatisfeitas, porque elas acabam vendo apenas frames da vida de outras pessoas por meio das redes sociais. Tipo, agora a gente está aqui trabalhando e a maioria das pessoas está de férias, está curtindo, está se divertindo, e fica aquele sentimento de que, tá todo mundo ali, eu estou aqui. Então, como não se comparar, inclusive na hora de estipular as metas, de fazer a listinha, colocar ali o que realmente faz sentido para mim, o que eu de fato quero. Adoro isso, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala em redes sociais, tem certas coisas que são muito bizarras em redes sociais, porque tem gente que chega a alugar carro, alugar a Ferrari, o Lamborghini, a Land Rover, para fazer vídeo, para dizer assim, estou abalando aqui, tenho tudo isso, para vender os cursos, e na realidade a pessoa não tem tudo aquilo. Né? O sucesso. Exato, vender uma imagem. E eu também, muitas vezes, até eu coloco muitas vezes para as pessoas, porque o que acontece? Nas redes sociais, digamos que tu posta lá 20 stories. Cada story tem 15 segundos. Então, faz isso vezes 15 segundos. 20 stories vezes 15 segundos. Não é nada comparado a um dia de 24 horas. Tudo aquilo que tu sente, tudo aquilo que tu faz, todos os perrengues que tu passa. Então, analisar que muitas vezes aquilo que a gente mostra para o outro sempre vai ser a melhor parte. Sempre vai ser a parte mais legal. É a mesma coisa, tu vai receber uma visita na tua casa, tu não vai levar ela pro cantinho do pátio lá que tá lá todo feio, em reforma. Não, tu vai levar pro lugar lá que tem um lugar mais bonito, bem pintado, bem cheiroso, bem arrumado, né? É assim. Então, sempre a gente analisar que muitas vezes o que a pessoa tá colocando ali é um pedaço da vida dela e é o que tá mais legal. Mas muitas vezes não é o todo. Não é aquilo tudo que a gente vê. Né? E aí, é importante isso que tu fala, Luciana, porque assim, quando a gente, principalmente eu que estudei um pouquinho para entender um pouquinho melhor essa questão das mídias sociais, aí tu vê a galera dizendo assim, porque eu faturei 1 milhão. Aí olha aquela pessoa e diz assim, nossa, eu também quero faturar 1 milhão. Só que a pessoa não viu que até ela faturar 1 milhão, o que vai sobrar, às vezes, lá não... Se tu vai pensar, ela vai ter que continuar trabalhando, às vezes trabalhando muito, e às vezes até se endividando para faturar aquele 1 milhão. Então, quanto investiu para faturar esse 1 milhão? Exato, aquele 1 milhão, até que ele foi investido, quando tu vai depois, tu ganhou, tu vai ter que pagar tanta gente depois, e tanta coisa, que aquilo ali não vai investiu a metade em tráfego pago e aí ganhou 1 milhão, né? E equipe, um monte de coisa, e não desmerecendo a equipe, né? É importante, mas assim, aí aquele monte de coisa. Então é importante a gente olhar isso, que aquilo que as pessoas enxergam às vezes é um recorte, não é a vida toda da pessoa, e analisar assim, até que ponto é aquilo também que eu quero. Porque a gente muitas vezes foca naquilo, mas de novo, é o status, é aquilo, mas assim, é aquilo que eu quero mesmo, de verdade? Porque às vezes a pessoa nem gosta de se expor e tá ali se expondo, porque, não, porque eu quero, porque eu vou fazer aquilo ali, porque todo mundo faz. Às vezes não é essa a estratégia que a pessoa precisa usar.
Antes do intervalo ainda, mandar um abraço para as profissionais da área da saúde que são nossas parceiras neste ano aqui no Mais Elas, a doutora Maria Cláudia Piccoli. Muitas pessoas talvez tenham no seu projeto, no seu desafio para 2023, fazer um procedimento na área estética, ou então mesmo fazer um procedimento, por vezes, de saúde, né? De correção também na área da estética. Uma profissional que está sempre aí deixando dicas junto com a gente. Também a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista, que atende em Teutônia e Lajeado. Muito obrigada pela sua parceria. Elas também desejando um ótimo ano de 2023 a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham. E também para Fernanda Schuster, psicóloga do Espaço Cogni, psicologia que é outra área assim, que tem muita demanda. E a gente fala aqui de sonhos, de desafios, por vezes da dificuldade de lidar com o outro, de se comparar, de lidar com o julgamento, a opinião do outro, e a psicologia é uma área que está aí para o autoconhecimento e para a pessoa também ter o suporte e não se sentir sozinha, muitas vezes, para lidar com todos estes desafios. A gente vai para o intervalo, na sequência a gente volta aí com mais um pouquinho do nosso bate-papo. E já estamos de volta, Mais Elas deste sábado, recebendo Gabriela Jacinto, Master Coach, junto com o bate-papo aqui comigo, a Carla, aí nos preparativos para a virada de ano, para o encerramento de 2022 e toda a expectativa para o ano novo. E eu falava de felicidade no bloco anterior. E a gente percebe que muitas vezes esta falta de sensação de felicidade das pessoas, na minha opinião, vou dar a minha opinião, tem a ver com o fato delas estarem ou no passado, se lamentando, se frustrando, se preocupando, se martirizando por algo que não deu certo ou guardando mágoas, ou mesmo no futuro, né? Daquilo que poderia ser diferente, que gostaria, e esquecem aqui o momento presente. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo na Gabriela uma capacidade espetacular de contemplar o presente e de experienciar. Por quê? Porque ela compartilha naquela lista de transmissão que ela citou antes, um detalhamento muito grande de experiências. Vou citar um exemplo. Ela foi num restaurante e ela observa todos os detalhes e traz uma análise super aprofundada, Carla, de como aquilo impactou em todos os sentidos, visual, de toque, de sabor, de acolhimento, de recepção. Então, realmente um relato muito detalhado. E só consegue fazer isso, na minha opinião, Gabriela, quem consegue viver este agora, estar presente, atenção plena, que é tão falada, né, tão trazida como necessidade no contexto atual. Tem livros sobre isso. Essa semana ainda estava lendo um livro com uma entrevista da Monja Coen, onde ela falava muito disso, né, do quanto também a meditação possibilita que as pessoas desenvolvam esta capacidade de estar aqui, neste momento. Então, traz um pouquinho da tua receita aí para a gente poder contemplar com olhos mais atentos à alegria do presente. Nossa, eu fico lisonjeada com tantos elogios em relação a isso. De fato, eu indico muito um livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é, para mim, que tenho muita dificuldade em meditar, eu não consigo ficar mais que 10 minutos meditando, sou uma pessoa muito ativa. E 10 minutos é muito tempo. Então, né? Então, bem-vindo ao clube. Então, o que acontece? O Eckhart ele traz muito isso, assim, dessa questão de, muitas vezes, a gente prestar atenção no momento e em várias pequenas coisas no momento, que isso também é meditar. Porque o meditar nada mais é a gente estar nessa situação presente. Então, muitas vezes a gente sentir a nossa respiração, a gente sentir onde que a gente está sentado, que a gente está... Isso já é o estar aqui agora. Mas também, como agora eu trabalho e desenvolvo muitos líderes e que têm negócios, né? Eu acabo muitas vezes aproveitando esses momentos
quando eu faço essas análises que a Luciana falou, para justamente mostrar para as pessoas o que elas podem observar quando elas vão para um outro lugar. Para quê? Para a gente também exercitar aquela questão da humildade acadêmica. O que eu posso aprender com esse lugar? Para mim é muito importante isso, porque todos os lugares a gente pode aprender alguma coisa. E eu fui semana passada a Gramado, essa semana eu fui a Gramado e teve uma fila de pão gigantesca numa feira lá. Tu desistiu da fila? Eu desisti da fila. Aliás, meu marido desistiu da fila. Por mim, eu tava na fila. Mas meu marido desistiu da fila. Mas, porque a gente já tinha comprado pão em outra oportunidade. Mas se a gente for pensar assim, era para comprar pão ou cuca feito num forno a lenha. E que, assim, não é nada de extraordinário, mas toda aquela história de, um monte de casinha, as casinhas todas bonitinhas lá, né, em estilo colonial. Ai, os padeiros lá com chapeuzinho de palha. Então, era uma situação que, assim, querendo ou não, faz com que tu tenha vontade de comprar um pão e te parar numa fila de 30 pessoas lá para esperar aquele pão, para tu ganhar aquele pão. Então, às vezes isso, o que a gente muitas vezes pode trazer isso pra gente? Porque, às vezes, a inovação, que tanto se fala hoje em inovação, mas às vezes a inovação é isso, é a gente contar a história e contar algo que é feito e que já é feito há tantos... O pão tem as primeiras notícias do pão tem 5.000 anos, então é algo muito antigo. Então, se a gente for pensar assim, poxa, é uma coisa tão antiga, o que faz uma pessoa ficar lá 30, 40 minutos numa fila do pão lá, esperando por um pão, sendo que ela podia ir numa outra padaria comprar? Por que aquele pão é especial? E muitas vezes eu trazer isso para o negócio. Então, eu gosto por estar trabalhando com pessoas na área de empreendedorismo, trazer isso. Porque, às vezes, a gente está lá pensando, poxa, como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que as minhas metas podem ser alcançadas? Mas eu olhar quando eu estou vivenciando algo e pensar assim, poxa, mas se essa pessoa conseguiu isso, como é que eu posso adaptar isso para a minha realidade? Eu acho que é nesse sentido, muitas vezes, que eu faço essa análise. E para muitas pessoas, assim, que a gente estava comentando até de redes sociais antes no outro bloco, a gente vê, né? Normalmente, no fim do ano, o pessoal vai lá, tá fazendo a listinha, posta um story, né? Mas para aquelas pessoas que, assim, às vezes, deixa a vida me levar. E às vezes, assim, tem alguma meta, mas, assim, não idealiza ela tanto como outras pessoas. Como tu acabar não te frustrando, talvez, ou encontrando o teu propósito, mesmo que a gente falou, né? Que às vezes tem pessoas que encontram ao longo do seu caminho, ao longo do ano, vai surgindo oportunidades, né? Como lidar com isso? E tem pessoas que, por vezes, adotam isso como um estilo de vida, Também, né? Nem exatamente, todo não mundo está gosta errado, de planejar, exatamente. nem todo mundo gosta de meta, de ter que, sei lá, correr atrás de um desafio. Na verdade... Pela da SE, a gente já sabe. Então, pois é, você já me conhece há um pouco mais de tempo, né? Pra quem não me conhece, quando eu falo então, eu tô pensando como é que eu vou colocar isso pra vocês. Não é só fazer o que gosta, né? Então, a gente é adulto, né? Todo mundo como adulto tem a parte legal e a parte não tão legal de fazer as coisas. E aí... é aquela velha história, o quanto que a gente realmente quer algo. Porque se a gente quer mais ou menos, aí fazer o quê? Né? Aí fazer o quê? Não tem. Mas, às vezes, eu acho que o brasileiro, ele tem algo assim, que ele tem uma parte muito boa de ser muito religioso, de ter muita fé, mas daí ele deposita toda a fé e não coloca parte da ação dele. O que eu tenho que fazer com isso? Além da fé que eu tenho, o que eu posso fazer para isso? Claro que, às vezes, como eu até coloquei no início, né? Tem vezes que a gente não tem, muitas vezes, como definir algo que vai fechar no centavo lá no 31 de dezembro. Tem coisas que não vão... tem coisas que dependem de muitas coisas para aquilo acontecer. Mas eu sempre considero, assim, e sempre pergunto para as pessoas tu tá fazendo o máximo da tua parte para isso acontecer? Porque, ok, tem coisas que não demandam só de mim. Tu tem uma empresa, 100 funcionários. Tem coisas que não dependem só de ti, tu depende daqueles 100 CPFs que estão lá trabalhando para ti também. Não é só tu, depende também de uma economia, se entra um tributo diferente, se vai mudar uma legislação, são coisas que tu não tem como controlar. Agora, dentro daquilo que é o teu 100%, tu tá dando o teu 100%?
Aí muitas vezes essa é a questão que muitas vezes eu quero colocar, né? E que aí sim, aí muitas vezes tu vai colocar, mas eu acho perigoso essa coisa do deixar a vida me levar, porque é aquela história. Aí a gente terceiriza a responsabilidade da nossa vida em cima do outro. E a partir do momento que o outro toma as decisões pela nossa vida, a gente também tem que aceitar quando a coisa não é do jeito como a gente quer. Então, se a gente tem coisas que a gente não gosta, do jeito como os outros decidem pra gente, então a gente tem que pegar toda a responsabilidade e fazer as coisas para aquilo que a gente quer. Que cor a Gabriela vai usar no Réveillon? Ainda Vou não quebrar sei. um pouco aqui a gente tava seriedade. comentando antes de começar mesmo, né? Ainda É não algo sei. que muitas pessoas já decidiram, com certeza, mas é algo que impacta as Ou pessoas. não. Para ti, faz sentido, assim, a escolha da cor é um momento importante ou para ti não muda nada? Não muda muita coisa. Tem gente que usa roupa nova, não tenho muito isso. Uma coisa, eu sofro muito com o calor, então para mim precisa ser alguma coisa que eu não passe muito calor. Então, em primeiro lugar é isso, conforto, né? Então, conforto. Gosto de roupas claras porque gosto. Não é uma coisa que tipo, vou usar branco, ou vou usar azul, ou vou usar verde porque tem alguma. Gosto disso. E é mais nesse sentido que eu vou. Carla, nós viemos de vermelho para combinar com os microfones ou ainda em clima de Natal Também aí? estamos bem uniformizadas. Mas eu antes Vai tava usar brincando. vermelho no Réveillon? Eu vou, Atrair o falei amor? que eu vou usar colorido. Colorido. Eu vou usar, eu tenho uma blusa Tu estampada. quer tudo, Eu tudo. quero tudo. Vamos ver o que vai ser, né? Porque já teve brincadeira. Deixa a vida me não sei se levar. vocês Mas quem quer acompanharam. tudo daqui a pouco fica sem Pois nada, eu vou né? pensar ainda bem, eu tenho algumas horinhas ainda. Mas uma brincadeira no Natal, que quem usou verde engravidou, né? Não sei se vocês pegaram essa onda que tava nas redes sociais também. Não usei verde sério? também. Então, Ai, sim, quem eu tô usou numa verde fase no- de curtir verde. Eu fui Pois ontem é. numa loja, daí toda Mas vez no eu me Natal lembro tu que eu usou não verde? posso. Não Ah. lembro. Não lembro. Não fez sentido. Mas aí eu lembrei, eu não posso usar verde no estúdio, então eu não comprei verde. Ah, Mas é comprei verdade. verde, sim. Senão tu fica camufladinha ali. Mas é nessa vibe, assim, eu também gosto de escolher. Tem isso, a minha família, minha mãe principalmente tem, tu já escolheu tua roupa, né? Mas uma coisa que eu comecei a utilizar esse ano, que eu não sei se vocês usam, mas é uma questão de energia mesmo, já que a gente também tá comentando, eu comecei a tampar o meu umbigo com fita. Se fala. E eu noto muita diferença nisso, sabe? Comecei a notar a questão de energias, assim, né? Então, não sei, é uma dica pra quem quiser, né? No 2023 começar a utilizar, pra mim fez bastante diferença. Apesar que às Além vezes a das gente tem que se lentilhas. aparatar das pessoas, né? Não é só tampar o bico, né? Também, depende, às vezes a gente não tem como, é uma camuflagem, talvez, né? A gente não tem como se afastar. É que nem os pulinhos lá, as lentilhas, Feitiço, uva. uva, tem tantas. Gabriela, que livro tu tá lendo? Então, Ou quais? eu Tu lê ia um de dizer... cada vez ou mais de um? Não, eu leio tô mais de na fase um. de ler mais de um, daí Eu se leio mais tenho de um. mais energia, eu leio mais extenso, senão eu vou pro mais leve. Então, eu leio mais de um. Tem um que eu já estou o ano inteiro lendo e eu não vou terminar de ler ele, pobrezinho, que é A República, de Platão. Deve ser difícil, né? É difícil, mas ele é puxado. É puxado. Trabalhoso. É trabalhoso. Mas eu tô lendo A Estratégia do Oceano Azul também. E, enfim, tem mais outros que eu estou lendo, assim, aleatórios, mas, assim, que considero que pro meu trabalho, esses são mais focados no meu trabalho. Quero dar uma dica para quem colocou na listinha ler todos os dias, ler mais. Tá aí uma dica compartilhada com a Gabriela. 365 Dias de Inteligência, de Augusto Cury, que é uma forma, uma estratégia, assim como aquelas senhas diárias, tem várias literaturas assim, de a pessoa colocar o compromisso realmente, de cada dia ter aquilo ali, tipo despertador, tipo uma rotina de fato. São textos curtinhos que vão provocar uma reflexão e que pode estar sendo aí uma estratégia para introduzir o hábito, transformar o sonho ou a meta em realidade. E pra mim é uma meta, mais que eu comentei no último programa que eu participei nesse ano ainda, é de ler mais também. Porque eu também tenho um livro que eu tô no mesmo caso. Comecei a ler um livro este ano, mas não consegui terminar ele. Minha meta eu vou recomeçar ele, na verdade. Porque eu não sei se eu me Já lembro não lembra dessa mais. metade. Então vou fazer o certo, vou recomeçar ele e aí sim eu quero tentar também todos os dias ler um pouquinho. Então eu achei bacana, vou pegar a dica. Vamos fazer um jogo rápido com a Gabriela aqui para entrar no clima Bora. já da festa? Uma curiosidade, vai pensando na curiosidade que tu tem sobre ela. Um medo da Gabriela. Gabriela, um medo. Meu Deus.
Que medo, que medo da minha pergunta. O medo de não ter o que fazer em algum momento de perigo. Deixa eu ver, então, deixa eu pensar. Porque a gente já conhece a Gabriela, a gente já vai descobrindo muitas características dela. Eu falo demais às redes, eu vou começar a falar. Ah, Vou fazer pergunta pra ti, então. Tá, pode falar. Medo, Carla. Um medo. O meu medo, acho que maior, é de perder pessoas importantes na minha vida. Eu já tive algumas perdas que significaram bastante. E eu acho que pra mim o máximo é isso, assim, do meu medo maior, na verdade, é perder pessoas. Compartilhamos, não precisa fazer pergunta pra mim, tá? É a mesma coisa, é. Gabriela, um arrependimento. Eu acho que às vezes de ponderar demais alguma situação, aquela coisa assim, de pensar demais, de ser querida demais para ajudar o outro e com isso acabar assim me prejudicando em relação a isso. Eu vou na mesma vibe. Eu acho que a gente pensa muito nos outros de vez em quando, né? De alguma situação que a gente tem da vida e acaba pensando, é legal a questão da empatia, mas muitas vezes a gente coloca muita empatia nos outros e esquece de nós mesmos, né? Então, eu acho que 2023 vai ser isso. Vai ser um ano, pelo menos pra mim, que eu quero começar a pensar mais na gente, assim, em mim mesmo. Eu não quero me arrepender de um não que deveria ter sido dito. É, tipo Olha que isso. A Luciana, conhecendo de perto, sendo colega, tu tava treinando muito. Treinou muito em 2022, né? Tu acha que eu treinei o suficiente? Dá pra melhorar. Dá pra melhorar, ó. Pergunta pra Carla. Vamos deixar a Gabriela fazer uma pergunta pra nós? Vamos inverter os papéis. Vamos pegar ela desprevenida. Ai, vamos lá. O que é o maior desafio para ti, além de dizer não? Escolher entre as coisas que eu gosto. Porque eu tenho que dizer não para muitas. E eu amo muitas coisas. Então, o desafio hoje é esse. É dizer não para coisas que eu gostaria de dizer sim. E para ti, cara? Parece que eu tô copiando, mas não é. Eu juro que Nós não estamos se é. descobrindo A gente aqui, tá se Carla. descobrindo. E muitas vezes a gente nos corredores, às vezes no WhatsApp, a gente não tem tanto tempo pessoalmente, mas a gente conversa sobre isso. Às vezes a gente querer abraçar o mundo e não ter como, né? Então eu acho que vai nessa questão aí, de dizer muito sim para muitas vezes que a gente poderia dizer não. Uma saudade, Gabriela. Ai, do abraço da minha avó. Essa é uma saudade que eu carrego, com certeza. E aí fica a dica, né? Quem pode abraçar, não só os avós, mas tá aí a oportunidade. Com certeza. E, Gabriela, agora eu vou inverter, vou fazer uma pergunta, se tu me permite. Tu sempre foi comunicativa desde muito nova ou tu desenvolveu isso ao longo da tua vida? Olha, eu acho que sim, porque eu cantava para samambaias da minha mãe, então eu acho que sim. Tu cantava na igreja, na missa? Também, mas isso foi bem depois, isso era, eu tô falando, sabe Primeiro aquela menininha, aquela loirinha eu lembro que de uma- tipo, dança, Eu tem um lembro de uma videozinho? moreninha também, de cabelo liso e franjinha, cabelo bem preto, assim, também fazia isso. Vulgo Luciana? Pode ser. Não, é porque assim, tem um videozinho de uma menininha que é americana, eu acho, que ela canta, assim, bem pequenininha, assim, tipo, cara, eu olho porque eu assim, eu era igual, só que eu cantava pro samambaias da minha mãe, né? E eram bonitas? Eram, com Então certeza. o canto era bom. Era bom. Uma comida com tantas experiências gastronômicas. Olha, eu acho que é melhor dizer o que eu não como. Que são só 3 coisas. É sagu, arroz doce e rabanete. São as 3 coisas que eu não como. O resto, gente, é difícil, assim, ter alguma coisa assim, não vou comer. Arroz doce eu compartilho. Não como. O que tu não come? O que eu não como? Rabanete também. Meu pai é fissurado, né? Tanto que hoje no almoço também abriu um, eu já fico assim com o cheirinho, né? Mas é bem difícil também não fígado, não consigo com fígado, mas a maioria dos restos dos alimentos eu gosto bastante. Sabe por que eu E pra propus ti? esse desafio aqui? Porque tá aí uma ideia para a expectativa. Tem gente que ali faz a ceia bem cedinho, ali no Réveillon, e depois fica ali sem ter muito o que fazer, esperando. Então tá aí, faz um jogo rápido com as pessoas, com quem tá compartilhando a virada, conhece um pouco melhor, descobre algumas curiosidades, conversa, não fica só no celular, fica conversando com quem tá do lado, deixa para responder as mensagens no ano novo, tá tudo bem. Igual, ninguém vai olhar todas as mensagens que receber. Vocês mandam aquelas mensagens? Vocês mandam? Vão mandar esse ano?
Não, para Natal. WhatsApp? Eu mandei para Natal. Mandei para Natal dia 23 ainda, para todo mundo tá tranquilo, dia 24. Não, eu acredito que no Réveillon só para quem me mandar mesmo. Eu tinha estipulado uma ideia, não era meta, porque eu não cumpri. Eu tinha pensado uma estratégia, porque eu pensei, bom, eu recebi tantas mensagens no Natal, respondi poucas, porque realmente não consegui priorizar. Ano novo vai ser uma enxurrada de mensagens novamente, então o que eu vou fazer? Para minha mensagem ser lida, eu vou mandar lá por quarta-feira, no meio da semana, porque aí ninguém vai estar mandando. Só que não deu tempo. Mas manda para a próxima Manda na quarta-feira. próxima quarta. Ah, não, daí não vai dar. Gabriela, pra gente encerrar... Ah, não, eu tenho que te pedir do vinho. A Putz. Gabriela degusta muitos Putz. vinhos. Ai, eu gosto. Ai, Também. espumante pra virada. Não vai dar tempo quase... Não, dá tempo de comprar ainda. Dá tempo. Dá tempo. Mas qual que tu quer que eu... Não, qual é a tua experiência mais marcante? Já teve um vinho que tu tomou que talvez te recordou algum momento da tua Nossa, vida tem um especial? vinho que assim, ó, a pessoa que me der aquele vinho, tipo assim, ela vai ser minha best friend forever, Uau, assim, né? É daqueles de 500? Não precisa mais? ser daquele De de 3 mil? 500. Não precisa ser de 3 mil também. Mas quando a gente foi pra Itália, a gente foi pra uma região chamada Soave, S-O-A-V-E, que tinha, enfim, era um reino, tinha um castelo, enfim, e tal. E lá se produz um vinho branco chamado Soave. Então, assim, é um dos vinhos que eu mais gosto, que eu adoro aquele vinho, enfim. Tem no Brasil para vender, graças a Deus, né? E também não tem os de R$ 500, tem mais barato do que esse também. Mas é um dos vinhos que eu mais gosto, enfim, para tomar. Para finalizar, a expectativa de vocês em relação a 2023? Pode começar, nossa convidada. Então, minha expectativa é um ano para mim, tá? Agora eu tô falando de mim, assim, um ano de muito trabalho, de muitas coisas novas. 2022 foi um ano que ele foi muito desafiador no sentido que a gente iniciou ele com muita instabilidade ainda e a gente foi se equilibrando durante o ano. Mas agora para 2023 são muitas coisas novas que vão acontecer, que já estão acontecendo, enfim. Mas que para 2023 vão se concretizar mais. Vai ser um ano de muito trabalho também. E eu acredito que para quem quer empreender, para quem empreende, também vai ser um ano que realmente, ou as pessoas vão realmente se reinventar e buscar a sua essência e trabalhar de uma maneira mais produtiva e com isso também mais autoconsciente, ou então realmente vai ser um ano muito difícil para quem não trabalhar suas competências nesse sentido. Bom, pra mim também vai ser um ano, eu acho que de 2022 eu consegui, como é que eu posso dizer, vivenciar várias, né, experiências novas e conhecer-me, conectar com as experiências que, assim, eu gostaria, né, de me fixar mais em 2023. Então também vai ser um ano de muito trabalho, muito estudo também, mas eu já tenho os meus projetos pessoais, as minhas metas, tudo bem alinhadas. Então eu acredito que eu vou buscar muito ir atrás dela, trabalhar duro. E vai ser um ano muito pra mim também. 2022 eu acho que eu pensei também muito nos outros, né? Mas eu acho que a gente precisa estar bem com nós mesmos primeiro, pra daí poder então passar todos os sentimentos que a gente quer para as outras pessoas também. E se ganharem na Mega Sena ou não jogaram? Sim, a gente fez um aqui da Popular, inclusive, também. Daí já tem mais. Se ganhar, vocês vão ver. Vamos desejar para 2023 muitos programas maravilhosos como este, porque, para mim, claro, são muitos desafios que eu coloco lá na minha listinha de desejos, de metas, mas entre eles sempre está esta possibilidade aqui de poder compartilhar e levar para centenas de pessoas um pouco do melhor de cada pessoa que passa por essa bancada, né? Porque são tantas áreas, tantos profissionais com o seu conhecimento e a gente poder mediar este processo e aprender com pessoas que topam o desafio de vir para cá e participar do Mais Elas é muito rico e é o que faz o meu coração pulsar no jornalismo. Então, Gabriela, com isso quero agradecer por mais uma vez aceitares nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço. E a Gabriela, que essa semana, né, teve aí um momento especial. Ela faz aniversário quase junto com a virada, teve quase. festa ontem. Então, parabéns também pelo teu Obrigada. aniversário, que o novo ciclo
Isso deve ser maravilhoso, né? Inicia um novo ciclo na vida, no aniversário, e já junta aí o ano novo, fica um momento de transformação. É um kerp. Mandar um abraço para Paloma também, né? De aniversário hoje. Com certeza. Paloma Grisa, jornalista, nossa colega. Obrigada, Gabriela. Muito obrigada, eu agradeço sempre essa oportunidade que eu posso estar aqui com vocês também, porque querendo ou não, é uma maneira também de contribuir com a comunidade, com as pessoas, enfim, com o desenvolvimento também de uma forma geral. Eu queria agradecer novamente o convite de poder participar. Esse ano participei mais do Mais Elas. Como todo mundo sabe, estou mais envolvida no esporte, né? E esses momentos, assim, fazem a gente descontrair um pouquinho mais. E com participantes, assim, mulheres maravilhosas, todo mundo que passou também. E a gente ouvindo aprende muito. Hoje aprendi muito também ouvindo a Gabriela, tu, Luciana. A gente com certeza vai levar uma energia para 2023 muito melhor. Então, novamente agradecer e desejar a vocês também e a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha pelas redes sociais, um feliz ano novo, cheio de energia e muita saúde para todo mundo. Ficam aí os nossos votos, tudo de melhor, que cada um consiga estipular as suas metas, os seus desafios, conforme os seus sonhos, conforme o que faz sentido para você. Nosso abraço, um excelente ano novo para todos.